No nosso quarto dia a gente teve o melhor nascer do sol. Foi incrível, muito lindo. E nem parecia a exaustão que eu passava no dia anterior. Era muito difícil. E essa exaustão é uma sensação diferente daquela exaustão do nosso dia a dia. A exaustão que eu estou falando é uma exaustão física, entretanto no aspecto emocional a gente se sente muito bem, porque se sente realizado. Atualmente a gente vive num ritmo acelerado, onde tudo acontece muito rápido. E as verdadeiras experiências, os momentos reais e concretos, eles são substituídos por estímulos que são pontuais, fragmentados. E a volta à ilha me permitiu caminhar por onde eu não tinha caminhado ainda. Como escreveu Richard Bach, longe é um lugar que não existe. Eu pude caminhar em grupo, eu pude caminhar sozinho, às vezes a gente caminhava em duplas, em trios, às vezes eram os 4 juntos e muitas vezes eu caminhei sozinho. E aí eu tive tempo para pensar, eu tive tempo para não pensar, eu tive tempo para sentir o corpo, mesmo que fossem as dores do corpo, mas também o prazer da conquista e da realização. Esses pequenos momentos, eles são significativos porque eles ficam marcados para toda a nossa vida. Isso é que importa, é isso que vale a pena. Eu estava ligado aos elementos daquele momento, daquele presente. Eu vivenciei a realidade, os lugares, tudo que eu passei, tudo que eu, enfim, compartilhei naqueles dias que a gente fez aquela volta à ilha. Eu não me arrependo de ter encarado esse desafio de maneira alguma, porque valeu muito a pena. Na Praia da Joaquina, mais uma vez a gente acordou bem cedo, só que de cara eu senti muita dor no pé. Foi bem difícil os primeiros metros, como tem sido os primeiros metros de todo o início de dia. E como a gente iria pegar uma parte de costão, que era o trecho mais difícil de todos os costões que a gente fez até então, eu tive que usar a bota. E aí, mais uma vez, a tortura foi gritante. E era uma tortura que não chegava a ser incapacitante, mas ela era muito forte. Mas a gente tinha que seguir em frente. Logo no início, quando a gente chegou no costão, quando a gente começou as pedras, encontramos 3 sujeitos, 3 rapazes, que eles estavam fazendo trechos da volta à ilha. Aqueles 2 cidadãos ali, um de camisa verde, outro de camisa lilás, a gente encontrou no meio do caminho. Eles estão indo até o norte da ilha a pé também. De imediato, um deles já ficou por ali. Os outros 2 seguiram viagem conosco e foram acompanhar a gente. E, por sorte, assim que a gente começou a caminhar na pedra, assim que a gente começou a seguir no costão, as dores do meu pé diminuíram, talvez pelo efeito da medicação que eu estava tomando, talvez porque aquecia um pouco com o movimento os pés, o calo, enfim, mas foi dando uma aliviada. Em contrapartida, a Aline tem um problema de lesão no joelho, a Aline, filha do Luciano, e aí ela sentia muito e teve que andar muito devagar e com muita dificuldade, principalmente nas pedras, onde a gente tinha que pular, tinha que dar algum salto, ou descer em lugares mais elevados, ou subir em lugares mais elevados. Esse trecho de costões entre a Joaquina e a Praia do Gravatá é o mais lindo de todos. E no meio do caminho a gente encontra 2 pequenas praias. Uma, a maré estava cheia, então a areia sumiu, mas é uma faixa de areia bem pequena e uma extensão de no máximo 100 metros. Mas a grande maioria de todo esse trajeto é só de pedras e com uma certa dificuldade para passar nessas pedras. A gente passou pela Praia do Gravatá e chegamos então na Praia Mole. E aí o mundo mudou, porque na Praia Mole é muito turista, é muito veranista, é muito surfista, muita gente passando por lá. E a gente na areia com mochila, eu com bota pendurada nas costas, com meia, era uma espécie de varal secando roupa. E depois da Praia Mole tem a Praia da Galheta. E logo em seguida a gente começou a trilha até a Barra da Lagoa. E essa foi uma trilha que eu tive muita dificuldade. E dessa vez a dificuldade foi nas pernas, não apenas no pé. Porque eu estava muito cansado nesse momento. Era muito puxado, porque era muita subida, algumas subidas um pouco íngreme. Mas a gente chegou, enfim, na Barra da Lagoa para o nosso tão merecido almoço. E chegando lá na Barra da Lagoa, lembra que a gente encontrou 3 pessoas pelo caminho lá na Joaquina? Pois bem, daqueles 3... um já tinha ficado lá, o outro se despediu na Barra da Lagoa e o outro seguiu com a gente. Na Barra da Lagoa, a gente conseguiu fazer uma boa refeição, a gente almoçou bem, conseguimos repor as energias
eu troquei as botas pelas sandálias, porque a gente ia ter pela frente 12 quilômetros direto só de areia na grande praia de Moçambique, que é a maior praia de Floripa. E esse era o meu medo. Esse era o meu grande desafio. Eu estava ansioso por esse trecho há muito tempo. E para variar, durante todo o percurso do trecho de Moçambique, eu fiquei para trás. Mas, como tudo tem que ser, chegamos no final da praia. Já estava escurecendo, quase noite, e a gente iniciou a trilha para a Praia do Santinho. E logo em seguida já escureceu por completo e a gente fez toda a trilha na Praia do Santinho. Eu segui à frente, porque nas trilhas eu levava uma certa vantagem, não sei o que acontece, porque o pé parece que diminui a dor quando chega na trilha. E chegamos lá no Santinho, já era noite, completamente noite. E essa foi a melhor noite para mim, porque eu estava com dor, sim, eu estava com muita dor, mas não se comparava com as noites anteriores. Inclusive eu tinha muito mais disposição, estava com muito mais energia, estava com muito mais ânimo, mesmo sendo depois de uma longa jornada, de um dia bem difícil. No Santinho a gente acampou em um camping bem estruturado. Tinha cozinha organizada, mesas, banheiro, chuveiro. Por incrível que pareça, foi o primeiro banho e único banho que eu tomei em toda a volta à ilha. Enquanto o pessoal foi para a praia tomar banho de mar e depois eles voltaram para tomar banho de chuveiro, eu fiquei muito tempo no chuveiro. E não era qualquer chuveiro, era chuveiro com água quente. Pensa numa situação dessa, meu primeiro e único banho. A gente pediu uma pizza e sim, teve na volta à ilha pedido de pizza. A gente pediu a pizza, comeu a pizza no acampamento, depois de montar as barracas. E inclusive eu tinha tanta energia que a gente foi no supermercado ainda à noite comprar água e comprar as coisas para o café da manhã. Era de fato a minha melhor noite. Então era uma situação muito promissora, porque o dia seguinte seria também uma outra jornada bastante longa e era o penúltimo dia que a gente ia enfrentar pela frente. Então foi bom chegar lá no Santinho com essa energia renovada e a gente conseguiu então dormir melhor e descansar melhor. Eu, pelo menos, tive uma noite bem melhor do que nas anteriores. Mas, enfim, o Santinho eu completo uma jornada interessante porque eu completo o dia bem, termino o dia bem, finalizo ele bem. No quinto dia, às 5 horas da manhã, eu acordo com um barulhão. Era a Aline mexendo na barraca dela, arrumando mochila, arrumando panela, etc e tal, mas faz parte. Às 7 horas, a gente já tinha tomado café, já tinha desmontado acampamento, já estava com a mochila nas costas. E eu coloquei a bota, eu acho que talvez eu estava empolgado com o dia anterior. Foram 1000 metros, uma distância pequena, onde eu pensei que eu ia ter que seguir sozinho, porque a dor era muito intensa nos pés, muito forte. Poxa, não dá para explicar. Eu estava com muita dor, estava tudo cortado, estava arrebentando as laterais do pé, embaixo do pé. Então aquele pequeno trecho foi muito torturante para mim. Eu tinha me empolgado com a noite anterior e eu achei que eu poderia andar. Eu fui até o costão da Praia do Santinho, que é muito pequeno o trecho, mas foi um percurso muito difícil. O pessoal foi na frente e o Matias foi comigo me acompanhando. E foi uma dificuldade muito grande. Chegando lá no costão do Santinho, eu tirei a bota e botei a sandália de novo, com uma meia e tal. E aí eu consegui fazer as dunas do Santinho para os ingleses e toda a Praia dos Ingleses. E aí deu para dar uma boa recuperada, porque as condições já estavam melhores. E realmente usar a sandália nesse caso funcionou, porque eu não estava tendo condições de continuar. Eu pensei em desistir, não desistir, mas me separar do grupo. Eles seguiriam e eu iria atrás no meu passo, no meu tempo. Certamente eu iria levar um dia a mais do que eles para poder completar a volta à ilha. Mas a ideia era, eu iria completar a volta à ilha dessa vez e não tinha outra possibilidade a não ser essa. Mas a gente chegou no final da Praia dos Ingleses, passamos lá pro Santinho, pelas dunas, chegamos no final da Praia dos Ingleses e a gente atravessou mais uma trilha. A trilha que vai dos Ingleses para a Praia Brava. Lá eu levo certa vantagem nas trilhas, enfim. E a Aline teve uma situação muito pior, porque nesse percurso ela machucou muito o joelho dela. E aí ela andou muito lento e ficou muito para trás, por cautela, porque nas pedras ter uma lesão no joelho pode se tornar algo muito grave, diferente dos calos no pé, porque depois isso vai cicatrizar, vai recuperar rápido, tanto é que 2 dias depois eu já estava bem. Mas o joelho não, o joelho é uma coisa muito complicada. Eu já tive uma lesão no joelho e eu sei o quanto isso é doloroso e o quanto é caro para a gente recuperar uma lesão no joelho. Mas a gente seguiu, ninguém desistiu, todo mundo seguiu em frente.
Na Praia Brava a gente encontrou ela lotada de banhistas, muita gente. E era um contraste muito interessante, porque a gente ia passando com mochila, com roupa secando nas costas, em cima da mochila, bota pendurada, etc e tal, e o pessoal tomando banho de sol, pegando o mar, enfim. Era um contraste muito interessante, mas que faz parte dessa nossa jornada. A gente saiu de lá logo cedo da Praia do Santinho até chegar ali já deveria ser quase perto de meio-dia. E na Praia Brava a gente se despediu do nosso amigo que havíamos encontrado lá atrás na Praia da Joaquina. Mas seguimos em frente. A gente passou pela Praia da Lagoinha do Norte e fomos almoçar na Praia de Ponta das Canas. Na Praia de Ponta das Canas a gente conseguiu fazer também nova parada, uma boa parada. A gente almoçou num restaurante muito bom, comemos um peixinho e a gente conseguiu recuperar as nossas energias. E lá do restaurante de Ponta das Canas, era possível ver toda a extensão que a gente teria de praia pela frente, porque ele fazia uma baía, fazia uma curva, e a gente conseguia visualizar o outro lado, onde teríamos que chegar lá em Jurerê Internacional. O nosso objetivo era acampar na Praia da Daniela, porque no dia seguinte a gente teria que fazer a travessia de barco entre a Daniela e a Praia de Sambaqui. E para nós era muito difícil. Para mim já estava difícil. O Luciano sentia a cirurgia no ombro dele, a Aline o joelho. O Matias, feliz da vida, parecia que era o primeiro dia. Ele corria para frente, fazia foto, ficava para trás, fazia foto. Então, além disso, ele cruzava pelas praias e marcava encontro com os amigos dele, ficava fazendo fotos e tal. Era o maior barato vendo ele fazer isso o tempo todo durante vários pontos na praia. Mas estava sendo muito difícil para mim aquela jornada, mas era a reta final e a gente tinha que seguir. Faltava apenas uma noite e mais um dia para completar. Essa tarde não iria ser um fator de impedimento para que a gente seguisse a viagem. Então, o pior ainda estava por vir, mas a gente já superou muita coisa. A gente passou pelo norte da ilha inteiro e quando a gente chegou em Jurerê à noite, nós fomos passar pela Praia do Forte. A nossa intenção na Praia do Forte era jantar lá. Só que estava tudo fechado, não tinha mais nada. O máximo que a gente conseguiu foi pegar um pouco de gelo para pôr no joelho, porque os restaurantes já tinham fechado. A gente seguiu viagem. Ali da Praia do Forte para a Praia da Daniela tem um trecho de trilha e costão, pedras pequenas, simples de passar. Um trajeto que você faz, sei lá, em 15, 20 minutos no máximo. Eu levei quase uma hora. Foi o período mais difícil de toda a volta à ilha, porque eu senti muita dor e dessa vez não era no pé. Há muitos anos atrás, em uma montanha, eu fiz uma lesão no joelho esquerdo e do nada essa dor ela voltou e voltou muito forte. Eu caminhei com muita dificuldade. Eu quase chorei ali de tanta dor, mas eu tinha que me segurar, eu tinha que me conter, porque eu não poderia me abalar emocionalmente, porque tinha um dia inteiro pela frente. E a gente tinha que chegar junto, porque quem sai junto, chega junto. E esse era o nosso lema naquela volta à ilha. Mas a dor que eu senti no joelho, e eu sinto ela ainda hoje, foi muito forte. Então eu tive que quase que me arrastar. O Matias ficou para trás comigo para poder me acompanhar. Mas sem sombra de dúvida, foram os instantes mais difíceis para mim, porque a dor que eu senti ali foi muito grande. A Aline e o Luciano chegaram antes na Praia da Daniela, começaram a montar a barraca. Logo depois chegou eu e o Matias, a gente também montou a barraca. E como é que ficou ali? À noite eles foram numa pizzaria e obviamente eu fiquei na barraca, cuidando da barraca, cuidando do pé, do joelho, tentando fazer massagem, mas sobretudo descansando. A gente chegou lá, acampou, como eu falei, eles foram comprar pizza e depois que eu comi a pizza, eu não dormi, eu desmaiei, apaguei por completo. Esse foi o fato, porque o dia seguinte seria o último dia. No dia seguinte a gente chegaria na ponte. E para suportar essa ansiedade pelo último dia, essa expectativa pelo último dia, nós temos que lembrar das coisas impressionantes que a gente já viveu, diante de todas as adversidades pelas quais a gente já passou. Por isso, quando você estiver em uma situação como essa, busque na sua memória os momentos em que você venceu, os momentos em que você teve êxito, teve vitória. São muitas coisas que você pode se orgulhar, muitas histórias que vale a pena lembrar e que você pode se prender a elas. Use elas como lembranças positivas, lembranças que vão te motivar a seguir em frente, a vencer o medo e a ansiedade.
É tão legal fazer essa trilha, mas que vista boa, eu tô aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar minha trilha.